Fidelização e experiência de compra do cliente. Por que se importar com isso? Por que investir tempo da nossa empresa, da nossa equipe com isso? Vamos entender como é que isso funciona e como é que o empresário e o cliente e o consumidor ganham com isso. O empresário ganha porque clientes são mais fiéis, clientes se tornam mais fiéis, clientes compram mais, aumenta o número de clientes dia, aumenta o ticket médio, aumenta o relacionamento com fornecedores e parceiros, fortalece a sua marca. E o cliente ganha porque ele vai ganhar prêmios, ele vai ter vantagens, ele vai ter economia, ele vai ter os seus problemas resolvidos. Isso é muito importante. Um processo de fidelização, processo de experiência de compra do cliente, ele está focado em resolver os problemas do cliente, não só em vender produtos. Isso é muito importante, isso faz parte da cultura. Vamos entender primeiro como é que inicia o processo de fidelização. Fidelização, existem vários exemplos, existe até uma associação, a Associação Brasileira de Empresas de Mercado e Fidelização, abemf.com.br. No site você vai ter muita informação e muitos exemplos. E vamos pensar quais são os melhores exemplos de processo de fidelização, de sistemas de fidelização. Primeiro que vem à cabeça são as empresas de aviação, que já utilizam isso há muito tempo. Mas você tem bancos, você tem cartões de crédito, você tem o Dotsas, você tem Ipiranga, você tem Boticário, você tem uma série de empresas que utilizam disso já há muito tempo, né? E utilizam isso com sucesso. E aí vai a pergunta, se essas empresas têm sucesso com o processo de fidelização, por que a sua empresa não pode implantar um processo de fidelização e também ter sucesso? O que é fato é que as empresas que já entenderam como é que funciona o digital, como é que você relaciona com o seu cliente pelo mundo digital, saíram na frente dos seus concorrentes. Então é importante a gente entender e relacionar com o nosso cliente no mundo digital. O processo de fidelização é um dos meios de você relacionar com o seu cliente no mundo digital. E como é que isso acontece? Como é que eu implanto o processo de fidelização na minha empresa? Eu implanto mudando a cultura, ou seja, eu tenho que envolver a minha equipe, eu tenho que engajar a minha equipe, e os líderes de cada loja, de cada empresa são fundamentais, porque eles é que vão colocando os primeiros exemplos, eles é que vão dando os primeiros modelos, eles que vão engajando a equipe, vão mostrando que isso é bom, que isso dá resultado para a empresa, dá resultado para o meu cliente, para o meu consumidor final. O varejo, de forma geral, já vende pelo delivery, já vende pelo WhatsApp, pelo iFood, pela sua app da própria loja, né? E isso já provocou nos últimos meses um pequeno aumento de faturamento, algo que já acontecia antes, mas que foi melhorado, que foi incrementado, tá certo? Existe uma parte de empresas que já conseguiu substituir o faturamento que tinha na loja pelo faturamento do digital, do delivery, pela app, pelo iFood, já conseguiu substituir. Isso é muito positivo. Agora o que chama a atenção é que tem uma grande oportunidade aí e que poucos estão observando, que é você coletar os dados do cliente, tratar os dados dos clientes e com esse tratamento de dados melhorar o seu processo de fidelização, melhorar a experiência de compra do seu cliente. Isso é uma grande oportunidade e poucas empresas estão observando isso, estão atentos a isso. Mesmo grandes players, grandes supermercados, grandes hipermercados, ainda não estão dando a devida atenção a isso. E isso é uma grande oportunidade, então todos deveriam olhar com isso com muito mais carinho, com muito mais atenção. Fidelização não é simplesmente você ter um cliente cadastrado no seu ERP ou nas suas redes sociais. Fidelização não é somente você ter seguidores no Facebook ou Instagram. Isso não é fidelização, não tem nada a ver com isso. Na prática, você precisa mudar a cultura da sua empresa. Quando você inicia a venda online, virtual, quando você inicia a venda pelo digital, quando você inicia o processo de fidelização, é muito importante você deixar claro para o seu cliente que a sua operação é segura, é confiável, ou seja, ele pediu, você entregou, você prometeu e cumpriu. Isso é muito importante. Você precisa ser transparente, deixar claro todas as taxas que você cobra, as condições de venda, as entregas, os horários que você funciona. Você precisa aumentar o diálogo com o seu cliente, o relacionamento com o seu cliente, ser capaz de interagir diariamente por todos os canais, omnichannel. Cada cliente vai interagir melhor com um canal. Você precisa melhorar essa interação. Você precisa personalizar o atendimento. Como é que você personaliza o atendimento? Por exemplo, adequando o sortimento a um novo modelo de consumo.
o seu cliente está em home office, ele tem um novo modelo de consumo. Então, identificar o que cada cliente consome. Você, quando vai numa farmácia, hoje é muito comum nas grandes redes de farmácia, você chega lá para fazer a compra do seu medicamento e você recebe um tabloidezinho, um ticket com os produtos que você normalmente consome. Isso é um exemplo de tratamento de dados, isso é um exemplo de fidelização, isso é um exemplo de melhorar a experiência de compra do cliente. Então você chega lá, aquela farmácia te lembra daquilo que você consome e te dá uma oferta daquele produto. Isso é uma forma. Da mesma forma que é importante saber o que é essencial para o seu cliente. Clientes A, B, C, D têm consumos diferentes. Você pode vender na mesma loja do café ao espumante, não importa, desde que você saiba para quem você vai vender. Saber o momento adequado para ofertar cada produto, cada momento, cada horário, cada dia certo para você entregar aquela oferta, entregar aquela promoção, saber o canal correto de cada cliente, WhatsApp, rede social, telefone, pela loja física, app, delivery, omnichannel, cada um comunica de uma forma diferente, às vezes por mais de uma forma comunica-se bem. E o primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Coletar os dados do meu cliente. Eu preciso saber quem é o meu cliente de fato, né? Então eu preciso capturar os dados. E qual a melhor forma, qual o melhor momento para eu capturar os dados do meu cliente? Lá no checkout, né, onde meu cliente vai começar o processo. Então seu cliente vai até a sua loja e ali você vai capturar os dados. Claro que você também pode capturar os dados através da sua app, você pode capturar os dados através do seu site de e-commerce, todos os canais são válidos, mas lá no checkout é um bom momento. Agora, a captura de dados, ela pressupõe, principalmente no checkout da sua loja, né, ela pressupõe uma troca. Ou seja, você vai dar um benefício para o seu cliente, você vai dar um presente para o seu cliente, você vai dar uma vantagem para o seu cliente em troca dos dados que ele vai te fornecer. Então, não esqueça, é sempre uma troca. E essas trocas, elas têm apelos emocionais e têm apelos racionais. Um apelo racional, por exemplo, é o cliente se identificar para ele ter certeza de que a pontuação foi para a sua conta. Isso é um apelo racional. E o apelo emocional é o cliente se identificar para receber mais pontos de fidelidade, mais prêmios, mais promoções, mais vantagens. Isso tudo faz parte do processo de fidelização. Então, comece agora e esqueça aquela história do descontinho de 2% para pagamento à vista. Isso aí não funciona já há algum tempo. Comece agora o seu processo de fidelização. Entenda como é que você vai pontuar o seu cliente para cada R$1 de compra que ele faz na sua loja. Isso vai depender do tipo do produto, do fornecedor, das margens ou markup de cada produto. Os fornecedores podem e devem participar, você deve chamar e convidar os seus fornecedores para participar do processo. Ele pode pegar uma linha de produtos dele e colocar uma promoção, e colocar como voucher, colocar como desconto, colocar como uma vantagem para o seu cliente. Isso promove o produto do fornecedor, a marca do fornecedor e ajuda a sua loja. Parceiros também podem fazer parte. Você pode escolher ou convidar empresas da sua região, né, para fazer parte do processo. Então um cliente vem na sua loja, ganha pontuação, recebe um voucher para consumir num parceiro. Ele vai num parceiro, recebe a pontuação, ganha um voucher para consumir na sua loja. Isso também é interessante. Outra forma de melhorar o processo de fidelização, de incrementar, é chamar as empresas de meio de pagamento. Quem são os meios de pagamento? Cielo, Rede, GetNet, Paygo, todas elas, né? Então essas empresas, elas também têm interesse em participar. Você compra e paga com um cartão específico daquela empresa e ganha uma pontuação, ou ganha um prêmio, ganha um voucher, ganha um brinde. Isso também é válido. Agora, isso tudo vai caminhar para o que a gente vai chamar de experiência de compra, ou Customer Experience, que é a experiência do cliente, a experiência de compra do cliente. Então o processo de fidelização, ele não vai caminhar sozinho, ele vai caminhar em paralelo com o Customer Experience, ou seja, a experiência de compra do seu cliente. E como é que funciona na prática a experiência de compra? Você precisa proporcionar para o seu cliente uma melhor experiência. Por exemplo, com alguns exemplos, entrega em casa sem taxa ou com taxas menores, para quem é a fidelidade, por exemplo, agendamento de fila, definir o horário que o cliente vai passar na loja para pegar o produto que ele comprou online, check-out exclusivo para quem é a fidelidade, ingresso facilitado e gratuito em alguns eventos. Você mesmo pode promover um evento de vinhos, um evento de culinária, ou então fornecer um ticket, um ingresso para um teatro, para um cinema. Receitas especiais que a sua equipe pode fazer, pode promover, entregar para o seu cliente,
e ele comprar os produtos, os ingredientes na sua loja para fazer aquela receita. Personalização do produto com um desenho de uma torta, com uma embalagem especial, com ingredientes exclusivos, isso tudo reflete na melhor experiência de compra do seu cliente. A experiência de compra, ela é o relacionamento da sua loja com seus clientes, o conjunto de percepções e impressões que um consumidor possui sobre a sua loja, após interagir com ela, seja no presencial ou seja no virtual. Não vamos esquecer, quando a gente fala loja, a gente está falando da loja física, mas a gente está falando todos os outros canais digitais que a sua loja vende e comunica com o seu cliente. O Carlos Bush, vice-presidente da Salesforce, ele disse assim: principalmente no varejo, a informação vale ouro, se for bem tratada e se transformar em ações de venda e customer experience. Então é isso, você tem uma série de informações, você tem uma série de dados valiosos, você precisa tratar esses dados. E como é que a gente trata e mantém esses dados? Os dados precisam estar atualizados sempre, então sempre tenha uma campanha na sua loja nesse sentido, né? Para manter os dados do seu cliente atualizado. O cliente às vezes troca o e-mail, troca o endereço, troca o telefone, né? Então é importante você manter sempre esses dados atualizados, manter uma campanha ativa na sua loja o tempo todo. Os dados precisam refletir a compra recorrente do cliente. Então você precisa ter no seu sistema relatórios e gráficos que identifiquem quais são os combos de cada cliente, quais são os combos mais consumidos, quais os horários mais consumidos, quais os produtos mais consumidos, né? Isso vai refletir a compra dos seus clientes. Você precisa medir o quão o seu cliente é engajado através de ações de marketing. Ou seja, não adianta você ter um plano de fidelidade e o seu cliente não ser engajado com ele. Então você precisa provocar esse engajamento, propor mais trocas. Você precisa saber quais as categorias são compradas. Você precisa no seu sistema ter relatórios gráficos que demonstram quais departamentos, subdepartamentos são os mais comprados de cada cliente ou geral da loja, né? Aonde você vai focar sua energia, se os produtos de maior giro, os produtos de menor giro, os produtos de fabricação própria, produtos de revenda, né? Isso tudo faz diferença. Isso tudo é você manter e tratar os dados que você coleta todos os dias. E são muitos dados. Lembra que o seu cliente passa no seu checkout, compra o seu app, no seu delivery todos os dias. Então é importante você coletar esses dados, tratar esses dados todos os dias. E para manter o processo de fidelização, as ações precisam ser recorrentes, ou seja, você não pode começar um processo de fidelização e daqui a um mês você abandonar. Elas precisam ser recorrentes para trazer algum resultado. É um processo que até que o cliente entenda e conheça, tá certo? Ele precisa de um esforço maior. É importante ter alguém na loja dedicado a isso, né? Para interagir com o cliente, para pensar na promoção, para fazer a troca do voucher, para fazer a informação no site, na app, para treinar a sua equipe, para envolver a sua equipe, para mudar a cultura da sua equipe. Isso é muito importante. O sistema de fidelidade precisa ser na nuvem, em cloud, né? Ou seja, você precisa ter um sistema em que você acesse de qualquer lugar, mas principalmente que o seu cliente acesse de qualquer lugar, para facilitar o acompanhamento. As decisões devem ser analíticas, ou seja, identificando a melhor estratégia para cada consumidor, análise individual. Isso é uma personalização do atendimento, isso melhora a experiência de compra do cliente. O aprendizado precisa retroalimentar as decisões, ou seja, a cada ação que você faz, você avalia, faz um ajuste, faz uma nova ação. Avalia, faz o ajuste, faz uma nova ação. Não esqueça de envolver e engajar a sua equipe nessas avaliações para que elas possam participar das próximas decisões. Existem algumas pesquisas que já identificaram que 57% dos consumidores estão dispostos a compartilhar os dados pessoais em troca de ofertas personalizadas, vantagens, economia. Então aquela história de que o meu cliente não gosta de entregar o CPF, vamos lembrar, quando você entra lá na Amazon, na Americana, no Mercado Livre, quando você se cadastra em qualquer site, a primeira coisa que você faz é colocar o seu e-mail e o seu CPF. Então não há motivo para o seu cliente ter resistência de na sua loja, no seu processo de fidelidade, na sua app, também informar o e-mail e o CPF. Isso é mais do que natural hoje. E essa mesma pesquisa indica que quem toma decisão baseada nos dados, ou seja, dos dados bem tratados, tem 7 vezes mais chances de acertar. Ou seja, de uma forma simplória, né? Se seu cliente compra torta de morango e quando você fizer a nova torta de morango você informar para esse cliente, a chance dele voltar e comprar é maior. Isso vale para todos os produtos, né? Isso vale para todos os consumidores. Então quando você trata os dados, e eu dei um exemplo bem simplório aqui do que é você interpretar dados, né? Mas existem outras formas de você tratar esses dados com muito mais qualidade,
você vai fazer com que o seu consumo, o seu consumidor retorne à sua loja e procure a sua loja. Numa live que eu estava vendo exatamente sobre Customer Experience, eu vi uma história chamada Viés da Sobrevivência, que vale contar. Um engenheiro, Abraham Walds, na Segunda Guerra Mundial, ele começou a observar que os aviões que retornavam das batalhas, voltavam baleados, alvejados, né, mas que não foram abatidos, ou seja, eles retornavam, né, os engenheiros pesquisavam onde é que eles tinham sido abatidos, onde é que eles tinham alvejados e reforçavam aquelas estruturas para evitar que o avião fosse abatido. E ele entendeu que precisava se fazer uma outra coisa, não só avaliar aqueles aviões que retornaram, mas avaliar os aviões que não retornaram, os aviões que foram abatidos, para entender aonde que eles foram alvejados e por que eles foram abatidos. Então, trazendo isso para a nossa experiência, né, é importante a gente analisar os clientes que compram, quando compram, por que compram, o que compram, né? Mas também é importante analisar os clientes que não compram, os clientes que não respondem ao e-mail marketing, os clientes que não respondem a uma chamada do WhatsApp, os clientes que nunca compraram na sua app, né? Então, é importante a gente entender e tratar esses clientes também. Então, isso também faz parte do tratamento de dados. Muitas vezes falta só um empurrãozinho para esse cliente que não comprou comprar pela primeira vez. E se a experiência de compra dele for boa, então ele vai continuar sendo seu cliente, vai continuar comprando. Então, tudo isso que eu falei, né, fidelização, Customer Experience, ela faz parte de um outro processo mais abrangente que a gente chama de jornada do cliente, a jornada de compra do cliente. E aí eu pergunto, você sabe o que é jornada de compra? Você sabe como é a jornada de compra do cliente na sua loja? Então, jornada de compra é o caminho que o seu cliente percorre desde a primeira interação com a loja até a compra do produto. Vamos lembrar de novo, a loja física ou a loja virtual. Não importa a que ele escolha, a interação, a experiência que ele captura dessa interação que é importante. E isso é composto através de algumas ações estratégicas, né? Então, na sua loja, por exemplo, pode ser o layout da loja, pode ser a iluminação das vitrines, pode ser a altura das gôndolas, pode ser o atendimento, pode ser o sortimento. E na loja virtual? Uma loja virtual online, que é a sua app, o seu delivery, o seu e-commerce, né? Pode ser a facilidade de operação da app, pode ser um mix de produtos, pode ser as fotos dos produtos que você coloca lá, pode ser a velocidade da entrega, as taxas, os meios de pagamento. Tudo isso se traduz na experiência de compra do cliente, na jornada de compra do cliente. Então, isso mostra como é que está na hora da gente praticar o foco do cliente, né? E como é que a gente pratica o foco do cliente? Entra na sua loja como se você fosse o cliente e observa a sua loja como cliente. Bom, e se você não consegue fazer isso, porque você já está ali viciado a entrar na sua loja como dono, como proprietário, né? Convide alguém, peça alguém da sua confiança que faça isso e entre na sua loja como se fosse o seu cliente. Que entre na sua app e compre online como se fosse um cliente e te dê um feedback disso. Que acesse o seu programa de fidelidade como se fosse um cliente. Então, com esses feedbacks, você vai entender melhor quais são as dores do cliente, quais são as dificuldades do cliente, vai conseguir melhorar o processo de compra do cliente, vai conseguir melhorar a jornada de compra do cliente, vai conseguir melhorar a experiência de compra do seu cliente. Você sabe os problemas e você é capaz de gerar as soluções. Então, vamos pensar aqui como é que se dá essa jornada da compra do cliente, né? Primeiro, o cliente faz uma busca, ou seja, ele tem o desejo de fazer uma compra de um produto e ele vai buscar esse produto. Bom, para buscar esse produto, ele precisa saber onde é que tem esse produto, ou seja, qual loja que tem e aonde está a sua loja, a localização dessa loja. Depois ele faz o pedido. Ele pode fazer o pedido dentro da sua própria loja, ele pode fazer o pedido dentro dos seus canais digitais. Aí ele efetiva a compra, né? Depois que ele efetiva a compra, se está no canal digital, ele vai aguardar a entrega, ou ele vai passar na sua loja para coletar o produto. Depois que isso acontece, ou seja, o cliente já localizou sua loja, já comprou, já pagou, tá certo? Já recebeu o produto, você tem que provocar que ele te dê um feedback, que ele te dê um retorno dessa experiência para você saber como aconteceu essa experiência, se a jornada do cliente foi boa ou não, né? E aí você inicia um processo de relacionamento com seu cliente, de interação contínua com seu cliente, porque esse relacionamento é que vai fazer ele provocar a recompra, ou seja, ele voltar à sua loja e comprar de novo. Se ele teve uma boa experiência, se a jornada foi boa e o relacionamento foi mantido, vai existir a recompra. É assim que as coisas funcionam. E o que você quer vender? Qual que é a mensagem que você quer passar para os seus clientes?
Qual que é a marca que você quer deixar? Você quer dizer que a sua loja é uma loja gourmet, que tem um bom café da manhã, que tem um bom atendimento, que tem uma boa área de vinhos, que tem bons produtos de fabricação própria, que tem uma boa confeitaria? Não importa, você pode inclusive escolher mais de uma dessas marcas, mas é importante você trabalhar e ser o melhor possível, ou o melhor de todos em cada uma dessas marcas que você escolher. Isso que vai construir a marca da sua empresa, isso é que vai mostrar a identidade da sua empresa, né? O seu mix de produto é feito para qual cliente? Sua loja está preparada para qual tipo de atendimento? Quem que é o seu consumidor? O que você é capaz de entender? Então essas são perguntas que você deve fazer a todo momento. Pensando na experiência do cliente, o seu cliente vai na sua loja para comprar um bolo, ou ele vai na sua loja para fazer um aniversário? Seu cliente vai no seu supermercado para comprar arroz e feijão, ou ele vai na sua loja para fazer um almoço? Isso é a forma da gente começar a pensar em melhorar a experiência de compra do cliente, em trabalhar a jornada de compra do cliente, pensando que seu cliente ele vai lá para resolver um problema e você é que é capaz de resolver esse problema. Tá? Se você não sabe quais são esses problemas, faça pesquisas quantitativas, qualitativas, não tem problema, né? A gente sabe que muitas vezes nós não conseguimos levar a solução até o nosso cliente. Então, a gente precisa treinar a nossa equipe para eliminar essas barreiras, para ir até o fim, para encontrar a melhor solução do meu cliente. Toda vez que eu resolvo um problema do meu cliente, toda vez que eu entrego uma solução para o meu cliente, eu aumento a fidelização, eu melhoro a experiência de compra do meu cliente. Então, invista isso com a sua equipe, treine a sua equipe para que ela seja capaz de entender as demandas do seu cliente, tá certo? Um grande abraço e fique atento.